9 de janeiro de 2024. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações sobre o clube do seu coração. Já vamos para os nossos primeiros destaques desta segundona, mais uma semana pela frente, e começamos falando de pré-olímpico. O Brasil enfrenta o Equador hoje às 5 horas da tarde no pré-olímpico da Venezuela. O time comandado pelo técnico Ramon Menezes está com 100% de aproveitamento. Vitórias sobre Bolívia na estreia por 1-0 e 2-0 sobre a Colômbia na última sexta-feira. E agora destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Uma excelente segunda-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani conquistou a primeira vitória na temporada e, consequentemente, a primeira vitória no Campeonato Paulista em noite de rei. Reinaldo, que marcou 2 dos 3 gols em cima do Ituano no último sábado no estádio Novelli Júnior. Resultado importantíssimo para o Guarani, que deixa aí o Bugre um pouco mais tranquilo na tabela de classificação. A equipe está na segunda posição com 4 pontos e na próxima rodada vai enfrentar o Mirassol no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani ainda não se manifestou a respeito da situação do Meia Chay, que deixou o campo ainda no primeiro tempo com um problema no joelho direito. E o italiano Jannik Sinner, de 22 anos e quarto do ranking mundial, é o novo campeão do Australian Open. Ele derrotou o russo Daniil Medvedev, número 3 do ranking, por 3-2. Parciais de 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 e 6-3. Jogo de quase 4 horas. Eu ganhei no palpite, né? Acertei. Sim. Que bom. Obrigado. Parabéns. De nada. E o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudzak. O primeiro clássico do ano em São Paulo teve o Palmeiras como vencedor. No Allianz Parque, o Alviverde dominou e derrotou o Santos por 2-1, com gols de Rafael Veiga e Flaco Lopes. Foi a primeira derrota do Peixe no campeonato. Após os jogos de sábado, São Paulo e Corinthians se preparam para o duelo entre os dois nesta terça-feira na Neoquímica Arena. O atacante Mastriani, do América Mineiro, confirmou que está deixando o Coelho depois da vitória sobre o Ipatinga no domingo, quando abriu o placar da partida. O Uruguai anunciou que vai sair do clube e ele está perto de ser anunciado como jogador do Atlético Paranaense. No começo dessa semana, Mastriani viaja a Curitiba, onde vai passar por exames e finalizar a transferência. E agora o destaque da Ponte, Antônio Lupi, que segue sem vencer no Campeonato Paulista, com mais uma atuação preocupante. A Macaca ficou no empate em 0-0 com a Inter de Limeira no estádio Moisés Lucarelli. No fim da partida, vaias do torcedor para o desempenho da equipe. Macaca é a última colocada no Grupo B, com apenas 2 pontos. E na quarta-feira vai até São Paulo enfrentar a Portuguesa no Canindé. E no basquete, o clássico entre Estrela Vermelha e Partizan pela Liga Adriática de basquete foi decidido por Iago Matheus dos Santos. A 5 segundos do fim, o armador brasileiro fez a cesta que decretou a vitória do Estrela, o famoso clutch. A vitória foi definida por 88-86, foi muito festejada pelos companheiros do time, até mesmo os adversários cumprimentaram o jogador após a partida. Iago Matheus dos Santos, que é uma das grandes promessas do basquete brasileiro. E o destaque agora de Fábio Chaib, aqui no CBN Esportes. Um abraço, ótima semana para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo se prepara para voltar ao Brasil da pré-temporada que está realizando nos Estados Unidos. O time ainda treina nessa segunda e na manhã de terça e depois volta em voo direto para Belém do Pará, onde a equipe já tem duelo marcado para quarta-feira diante do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. A diretoria rubro-negra considera a excursão aos Estados Unidos como muito proveitosa e de saldo positivo. O técnico Tite teve a oportunidade de unir os jogadores e fez muitos testes nas partidas contra Philadelphia Union e Orlando City. O Flamengo tem a contratação do lateral esquerdo Vinha, que já vem com o elenco para o Rio de Janeiro, viu, Juliano?
Perfeito, Fábio Chaib. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço pra você, Carlão. Um abraço, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Novo ano, velhos problemas, né? A Ponte realmente fez uma exibição muito abaixo, empatou o segundo jogo em casa. Vai precisar vencer a Portuguesa fora, o que é muito difícil. E o fantasma do rebaixamento já assombra, né? Haja vista que a Ponte tem pontuação de rebaixado, só vence nos critérios a equipe do Santo André. E o lanterna é justamente a Inter, que tanto sufoco estabeleceu sobre a Macaca ontem. Então vamos ver como que a Ponte Preta, como que a diretoria vai se armar, vai se moldar aí para tentar fugir desta situação. O Guarani, uma exibição de gálento, todos os compartimentos deram certo, defesa, meio campo, ataque. O Guarani trouxe os 3 pontos, uma vitória contundente, uma vitória com autoridade que coloca o Bugre aí no caminho da classificação dentro do grupo B do Campeonato Paulista. É isso, estamos no ar, hein? Você participa pelo WhatsApp 991869070. O WhatsApp é à sua disposição. Mande aí a sua mensagem que estaremos registrando aqui durante o nosso programa. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, Lupe, para todo mundo, uma ótima semana. Olha, quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Maternidade, situação que se estende pela Rua Jorge Miranda até a Avenida Senador Saraiva, ali na altura da Avenida Campos Sales. Pela pista da esquerda, a Avenida Orozimbo Maia e a Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem. Já a Avenida Senador Saraiva tem lentidão na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. Quem segue ali pela Avenida Moraes Salles faz um bom caminho, sentido Nova Campinas. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na saída do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. A Rua Irmã Serafina e a Avenida Anchieta têm trânsito fluindo bem em toda a sua extensão. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN 11:13. Com o consórcio Embracon é mais fácil realizar o sonho da casa própria. Você não paga juros e nem entrada. E ainda conta com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E hoje tem vôlei Renata em quadra. A equipe de Campinas enfrenta o Monte Carmelo às 9 horas da noite no ginásio do Taquaral. Após a classificação para a semifinal da Copa Brasil, todas as atenções voltadas para a Superliga, onde a equipe tropeçou nas últimas rodadas. Além do duelo entre Vôlei Renata e Monte Carmelo, jogo que terá a transmissão da CBN Campinas, com Marco Guarizo na narração e os comentários da Renata Rondini, mais 3 jogos agitam a rodada. O Blumenau enfrenta o América Vôlei, o Araguari enfrenta o SESI e o São José enfrenta o Guarulhos. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas.
Você foi bem, Antônio Lupe. 11h15, fora do ar aqui em off, o Lupe tá fazendo perguntas sobre NFL, futebol americano, e conseguiu decifrar bem o que tá acontecendo, né? A gente traz agora um destaque rápido também sobre a Liga de Futebol Americano, que definiu o Super Bowl. Para você que não tá tão acostumado assim, Super Bowl é a grande final. Isso. Então você junta os campeões das conferências nacionais e a Conferência Americana. No dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval, a grande decisão dos Estados Unidos. De um lado, o San Francisco 49ers, que venceu o Detroit Lions. Jogaço 34-31. Foi puxado, tava dando uma olhada aqui nos melhores momentos, muitas viradas, né? O Lions abriu uma vantagem. Isso. Dá para dizer que foi um pouquinho de... né? Teve uma mão amiga? Não, eu digo o seguinte, estava nas mãos dos Lions. Sim. E aí o time, de repente, morreu no jogo. É que ela deu uma pequena... caiu a concentração, né? Isso, caiu o disjuntor, né? Eu não quero falar pipocada aqui porque é complicado. muito forte, o termo forte. Mas, enfim, o São Francisco é um dos grandes times da liga, um dos mais tradicionais, e volta à final para enfrentar e, quem sabe, fazer a revanche contra o Kansas City Chiefs. Um time de Patrick Mahomes que jogou praticamente sozinho no ataque. Tem uma baita defesa, mas o ataque esse ano tá muito mal. Inclusive o Travis Kelce, que é um dos grandes astros da liga, que agora ele sofre isso que você acabou de me falar. Cadê aquele marido da Gisele? Tom Brady. Que é só o maior jogador da história. Isso. O Kelce, que é o maior tight end, que é a posição, o maior jogador da história da posição, um dos maiores, é conhecido agora como namorado da Taylor Swift, que é uma cantora muito famosa aí, né? Ah, ela veio no Brasil fazer show. Essa é a mesma. Então, o Kelce estará na final também, liderado aí pelo Patrick Mahomes. O Kansas City Chiefs venceu o Baltimore Ravens. E eu sei que você é um cara muito atento. O Super Bowl, ele não é simplesmente uma final, ele é um evento, né? Quem é o grande atração da noite além do jogo? É claro que tem um show no intervalo, sim, né? É o show no intervalo. Aliás, é um dos eventos que mais fatura, assim, né? Que é o Halftime Show. Em termos de publicidade, né? Cara, e assim, pro artista é muito bom. A Rihanna, recentemente, ela decidiu voltar, retomar a carreira. Ela ficou um tempo fora, assim, da mídia, atuando como empresária. Ela reativou a carreira musical no Super Bowl, por conta da audiência, assim, porque é um negócio absurdo. Vai ser o Usher, a atração do show do intervalo esse ano. Muita gente pediu a Taylor Swift, mas aí, você tem um namorado em campo. A liga ia entender que conflito de interesse. Teria uma torcida ali, né? Então vai ser o Usher aí, a atração. Cara, e historicamente tivemos já Michael Jackson, Coldplay, Beyoncé, Maroon 5. Ano passado foi Whitney Houston. Ano passado foi muito legal pra quem gosta de rap, porque juntou uma galera, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, então a galera que gosta de hip hop aí se divertiu bastante ano passado. Impressionante, né? A estrutura de um mega show, impressionante, em curto espaço de tempo. A organização é sensacional. O gramado, de repente, vira um grande palco de show, vai pro intervalo, volta e já voltou ao seu campo de novo. E assim, é muito legal acompanhar os bastidores disso tudo. O Kansas City Chiefs. Ele foi campeão ano passado, né? O Kansas City Chiefs está chegando aí, salvo engano, na sua quinta final aí com o Patrick Mahomes já. Ele foi em 2020, ele ganhou do São Francisco 49ers. Isso, que era o time do Garoppolo na época. Isso, aí ele perdeu pro Tampa Bay do Tom Brady. Aí ele não foi pra final em 22. Perfeito. E agora ele foi campeão ano passado em cima do Philadelphia Eagles. Isso. E tem pode ser o tri agora. O bi, né? Seguido, né? Isso. Então, é a quarta final com o Patrick Mahomes, né? 2020, 21, 23 e 24. Exato. E ele tem quantos títulos? 3. É isso. 69, 2019, 2022. É isso. Então, vem numa crescente, né? Grande. Boa, Lupe, gostei, viu? Você vai ser contratado para ser o comentarista de futebol americano ano que vem. Não então faça acompanhe isso. A temporada inteira. Tá bom, então. Para você chegar aqui e comentar o Super Bowl, mas é isso aí, dia 11, domingo de carnaval. Bora lá, informações do futebol paulista. Gabriel Dudziak está chegando, vai nos atualizar. Mano Menezes e Yuri Alberto, me conta aí, Dudziak. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Santos, de 2 vitórias em 2 jogos, decidiu se adaptar. Com mudanças na escalação por questões físicas, o Peixe, no entanto, não conseguiu repetir o desempenho dos últimos jogos e mais defendeu do que atacou, tendo dificuldades para parar o Alviverde.
Os santistas só não saíram perdendo o jogo ainda no primeiro tempo porque Lopes, Zé Rafael e Murilo perderam boas oportunidades. Na segunda etapa, porém, não houve como segurar o adversário. Aos 3 minutos, um contragolpe palmeirense terminou com Rafael Veiga abrindo o placar e aos 16, Rony cruzou para Flaco Lopes finalizar 2 vezes e marcar o segundo gol. Parecia que o jogo estava resolvido, mas o Palmeiras errou uma saída de bola com Gustavo Gomes e viu Otero descontar após contragolpe santista. Daí em diante, o jogo teve equilíbrio, mas poucas oportunidades, até caminhar para um final monótono, com o Palmeiras contendo as últimas investidas do Peixe e garantindo o triunfo por 2-1. Foi a primeira derrota do Santos no campeonato e o treinador Fábio Carille admite: o plano para o jogo não funcionou. O que eu pensei, o que eu planejei não funcionou, que a gente teria que ficar um pouquinho com a bola para que o Casares pudesse circular e a gente ter superioridade em alguns setores do campo. Parte final do primeiro tempo a gente deu uma melhoradinha, não ser melhor do que o Palmeiras, mas em relação a nós mesmos, a comparação, né? Então o primeiro tempo ficamos devendo. O segundo tempo foi melhor em relação ao primeiro, nosso rendimento foi o tempo que a gente tomou 2 gols, né? Mas é uma construção, faz parte do processo. Após a partida, o tema do estado ruim do gramado sintético do Allianz Parque voltou a ser pauta e o Palmeiras divulgou um comunicado dizendo que não jogará mais no local até que a Real Arenas, que é a responsável pela gestão do estádio, faça as manutenções que o clube considera necessárias. A nota do Palmeiras ainda fala na possibilidade de o clube exigir junto aos órgãos competentes a interdição do estádio. Corinthians e São Paulo se preparam para o clássico desta terça-feira, que será disputado na Neoquímica Arena. O alvinegro vem de 2 derrotas e terá que fazer ao menos uma mexida no time que perdeu para o São Bernardo, uma vez que o lateral esquerdo Palácios deixou o jogo com uma lesão na coxa direita. Já no tricolor, o lateral direito Rafinha, o meia Michel Araújo e o atacante Eric treinaram normalmente neste domingo, o que aumenta a possibilidade de eles atuarem no clássico. Rames Rodrigues e Lucas Moura não participaram das atividades e por isso são dúvidas, enquanto o lateral Igor Vinícius, que saiu machucado contra a Portuguesa, será desfalque. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Vamos lá, muitos assuntos pra gente comentar. Falando de clássico, Fábio Chaib, não achei que foi um clássico assim tão empolgante, mas ele foi muito tático assim, né, Fábio, dos 2 lados. Eu tive essa sensação e a outra atração, o encontro do Mike com o William Bigode, né, Fabião? Exatamente, o Mike e o William Bigode tem aquela desavença diante daquela dívida, né, que o William Bigode tem com o Mike, por causa de investimentos fora do futebol, muito dinheiro que o Mike acabou perdendo, acreditando no William Bigode em um suposto investimento financeiro, e o caso está na justiça, mas ontem foi o reencontro deles, assim como o caso do Scarpa também, que está nesse triângulo aí. Mas fora disso, o Palmeiras no primeiro tempo dominou o Santos, realmente teve oportunidades, acabou não finalizando bem, mas só deu o Palmeiras no primeiro tempo. O Santos se ajeitou no segundo, o Palmeiras continuou em cima, marcou 2 gols, parecia que o jogo já tinha terminado, mas o Santos, após trocas no comando do ataque, acabou marcando um gol e, apesar de ter marcado o gol, acabou não pressionando o Palmeiras para o empate, acabou se acomodando com o gol e acabou o resultado indo até o final da forma que foi, né? Palmeiras 2-1 para cima do Santos, mas contou também com o apoio da torcida e o fato a se lamentar é o estado do gramado, né? O Palmeiras decidiu uma posição firme e não vai atuar mais no Allianz Parque porque a manutenção do gramado estava sendo prejudicada, né? A W Torre, através da sua empresa, não estava fazendo de forma necessária, os próprios jogadores do Palmeiras reclamando do gramado. Teve até aquelas fotos, né, nesse Fábio? cenário. É um tipo de uma gosma, né, que fica na chuteira dos jogadores, que a parte de cima do gramado sintético vai soltando e acaba grudando nas chuteiras. Realmente está muito difícil de jogar no Allianz Parque nesse momento. E esse ponto, de fato, o clube tem razão, porque o gramado tem que estar impecável, né? Ainda mais um time com a qualidade técnica do Palmeiras, que depende também, né? O Carlão desse toque de bola, né? De todas essas questões também. Atrapalha o jogo, né? Atrapalha a qualidade do espetáculo. Eu já sou refratário ao gramado sintético, mas
A partir do momento em que ele está liberado, ele é disponibilizado, tem que estar em perfeitas condições. O próprio Abel Ferreira, né, há muito tempo tem falado, a reta final do Brasileirão ano passado, ele falou demais, bateu muito nesta tecla, e ontem ficou evidente, né, que o gramado precisa aí de alguns ajustes. Quem é peladeiro de fim de semana sabe que em gramado sintético normal, aí pelas praças de esporte, pelo menos aqui em Campinas, é aquela borrachinha, né? Que as esposas ficam loucas da vida quando você chega do rachão e aquelas borrachinhas se espalham pela casa. É um terror. Mas como é alto rendimento, é essa gosma que derreteu aí e realmente prejudicou o espetáculo ontem entre Palmeiras e Santos. Bom, falando sobre o Mano Menezes, até o Mano falou assim, cuidado em não fazer muita fumaça, não tumultuar muito em cima disso, porque nas palavras dele, futebol, palavras do Mano aqui, ó, o futebol é um lugar onde as palavras são fortes, mas a gente se abraça depois. A atitude do Yuri Alberto pode ter sido burra naquele momento. É uma falta de ataque. Você não pode fazer falta de ataque com um homem a mais. Então a gente, quando se refere a isso, é a atitude e não a pessoa. Fecha aspas aí pro Mano Menezes. Mas expõe até uma irritação, uma falta de paciência por vários aspectos, né, Carlão? Em algumas situações eu até concordo com esta fala do Mano Menezes, só que hoje o mundo mudou, a gente tem que tomar cuidado. É um jogo de futebol, muitas câmeras estão ali, os microfones, e eles acabam captando alguma situação constrangedora, como foi a do técnico Mano Menezes. Embora eu também acho, dentro do vestiário, o couro come, são palavras fortes, porque é um esporte de alto rendimento, é competição, mas claro, tem que ter comedimento, principalmente ali na beira do gramado, mas o Yuri Alberto, infelizmente, eu acho que não virou no Corinthians, não deu certo. É um jogador que tem falta confiança para vestir a 9 do timão, falta personalidade. Bom jogador ele é, todo mundo sabe disso, ele é cria do Santos, ele jogou no Internacional, ele vestiu a camisa da seleção brasileira, ou seja, cabeça de bagre jamais. Agora no Corinthians, não sei, não deu certo, ele entra com medo, tem medo do abraço, falta confiança, erra domínio de bola e realmente é um relacionamento turbulento, Yuri Alberto e Corinthians. Ô Lupe, e tá chegando o Pedro Raul aí, né, pra fazer a sombra nele, teoricamente, mas o lance volto a dizer a frase do Jadson, numa entrevista que eu vi recente do Jadson, em que ele fala assim, o Corinthians, cara, ou a torcida vai te levar nas alturas, você vai ser amado, idolatrado, ou diante de uma falta de confiança, você sair desse ciclo é tão difícil, tão improvável. O do Yuri Alberto é evidente isso. Que é o que o Carlão tá falando. Falta de confiança. E assim, o Pedro Raul eu acompanhei quando trabalhei em Goiânia. Ele estava no Goiás, foi a temporada de ouro do Pedro Raul. O boom dele, né? O boom, exatamente. E assim, os gols que o Pedro Raul fez foram gols de atacante oportunista. Sabe aquela bola que sobra, você vai lá e tum? Finalizador. Finalizador, né? Exatamente. E ele tem o mesmo perfil do Yuri Alberto. Ele é um jogador que, por exemplo, o Corinthians. O jogador que se identifica com o Corinthians, qual é? Aquele jogador que a torcida gosta, o raçudo, aquele cara que se entrega em campo, que sai totalmente extenuado. O Yuri Alberto, ele não tem esse perfil, ele se esforça. Não é que ele não se esforça, ele se esforça. Só que ele não tem esse perfil. O Pedro Raul é o mesmo perfil do Yuri Alberto. Se o Pedro Raul não fizer os gols e deixar a torcida levar o Pedro Raul, ele vai sofrer o mesmo que o Yuri Alberto está sofrendo. Porque se você for parar para pensar e analisar, a temporada boom do Pedro Raul foi aquela do Goiás. No Vasco ele não foi bem. No futebol mexicano ele não foi bem. O Thiago Volpe tem mais gols no futebol mexicano do que o Pedro Raul, então, né? Um goleiro. É isso. E assim, claro, gente, o Pedro Raul pode chegar aqui e deslanchar de novo. Tudo é uma questão de o próprio Yuri Alberto pode desabrochar. E eu não duvido, eu tô com você, eu acho o Yuri Alberto bom jogador. Pode ser que a sombra incomode o Yuri Alberto. Pode ser, cara. Assim, a gente viu vários casos, inclusive a gente tá muito acostumado, habituado a ver isso aqui em Campinas. Jogador que falta confiança aqui vai para outro clube, deslanche. Outra pressão no Corinthians, muita gente fala como que é um discurso demagogo. O Corinthians é diferente. Não é que eu vou dizer que o Corinthians é diferente, mas a pressão do Corinthians, ela é, às vezes, beira o insuportável, né? Então, se o jogador não tiver personalidade, se o jogador não tiver cabeça fria, e claro, ele precisa render, porque senão a pressão ela vai continuar e o Yuri Alberto é muito claro. Nós acompanhamos a estreia do Corinthians contra o Guarani,
o lance foi impugnado. Mas teve uma jogada que era ele a rede, que ele chutou pra fora, mas era um lance muito claro de gol, sabe? Então você percebe que ele fica com medo, vai dominar, a bola escapa, é pura falta de confiança. Agora, eu não sei se no Corinthians, ele já tá o quê? Há 1 ano e meio no Corinthians, se ele vai readquirir essa confiança. Acho pouco provável. E, ô Fábio, hoje em dia a rede social conta muito. O que tem contado contra o Yuri Alberto é que tem esses cortes, né? Dele aquecendo, errando o gol. Desses lances tá impedido, ele tá errando o gol. Tudo isso acaba inflamando a torcida contra o jogador também, né, Fábio? Torcida é passional. Exatamente. Rede social é um tribunal, né? Também um tribunal que acaba só penalizando a pessoa que não pode ter resposta aí, né? Tivemos o caso do Rony também essa semana, né? No Palmeiras também, que reclamou das redes sociais. Mas o Yuri Alberto não pode se apegar a isso e tem que voltar a marcar gols. Marcar gols ele sabe, né? Sempre soube. Desde a época do Santos, o Internacional marcou muitos gols também. E acho que uma sombra assim atrás dele aí com o Pedro Raul, acho que pode crescer, né? O futebol do Yuri Alberto. Eu tô com vocês, eu acho ele um bom jogador, só que tá em uma fase muito ruim, sem confiança, né? Boa, Fábio Scheib. Na volta a gente comenta mais sobre Guarani Ponte, hein? Agora 11h31. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. O governo federal fechou o ano passado com déficit primário de 230 bilhões de reais, o que representa 2,12% do PIB. O valor ficou acima da projeção de 228 bilhões que constava no orçamento de 2023. O resultado contrariou as expectativas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele esperava saldo negativo máximo de 100 bilhões de reais, montante correspondente a 1% do produto interno bruto. O déficit ocorre quando gastos superam as receitas. A casa em Angra dos Reis, no Rio, onde a família Bolsonaro se reuniu no fim de semana para fazer uma live, é alvo de mandado de busca e apreensão. A operação investiga suspeita de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência. A ação desta segunda-feira mira, entre outros, o vereador da capital fluminense, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com as apurações, o parlamentar teria recebido informações da ABIN na época em que o deputado Alexandre Ramagem comandava o órgão. O ex-diretor da agência também é investigado. Ramagem foi colocado no cargo pelo ex-presidente. A agência teria monitorado ilegalmente os desafetos de Bolsonaro. A procura pela vacina contra a dengue aumentou 400% nas grandes redes de farmácia entre novembro e janeiro, diante da explosão de casos no Brasil, como mostrou a CBN. No período, a busca por testes rápidos para detectar a doença disparou 500%. A campanha de vacinação na rede pública deve imunizar apenas 3.200.000 pessoas de 10 a 14 anos em 2024. Segundo o governo federal, o número de ocorrências de dengue saltou de 44 mil nas primeiras semanas de 2023 para 120 mil neste começo de ano. E um professor de jiu-jitsu foi preso no Rio de Janeiro acusado de agredir a ex-mulher. Márcio de Oliveira Barreto espancou a vítima na saída de uma festa. Ele também manteve a ex-mulher sob tortura no carro por 6 horas. A vítima conseguiu escapar porque se jogou do veículo em movimento. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei.
A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo. Afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos. Antônio Lupe. Você me permite, antes do noticiário de Ponte Guarani, pra gente dar uma passada nos clubes da região? Permissão concedida, Aspira. Muito obrigado, Júlio Nascimento, até porque a Série A2, a Série A3 e a Série A4, sim, elas estão pegando fogo. Vamos começar com a Série A2. Clubes da região Primavera de Indaiatuba foi até Rio Claro e ficou no empate em 0-0. O 15 de Piracicaba conquistou um excelente resultado. Venceu o São Bento por 2-0 lá no SIC, no Walter Ribeiro. E o Capivariano foi até o Vale do Paraíba e perdeu para o São José por 1-0. Na classificação, a equipe do Capivariano aparece na 9ª colocação com 5 pontos. O 15 de Piracicaba é o 12º colocado com 4 pontos. E o Primavera, vamos abrir o olho, Primavera, 13º colocado também com 4 pontos. Série A3 do Campeonato Paulista. Alô, Itapira, que nos abraça. Grande Itapirense. Itapirense ficou no empate com o Desportivo Brasil de Porto Feliz em 1-1. Quem também entrou em campo aqui da nossa região foi o Lemense, que empatou com o Bragantino 2 em 2-2. E também teve União São João, que empatou com o Marília em 0-0. E pela Série A4, União Barbarense ficou no empate com o América de Rio Preto 0-0. O Independente de Limeira perdeu em casa para o Nacional por 2-0. O Rio Branco venceu o Penapolense por 1-0 lá em Penápolis. E é isso, os clubes da região. A Série A4 começou nesse final de semana e a segunda rodada agora no próximo final de semana, Júlio. Pois é, então aí o Lupe destacando, né, os times da região em ação. Muito legal acompanhar as divisões alternativas, né? Isso. Inclusive a Série A4 é uma nova versão da antiga Bezinha, segundona, né? Deu uma repaginada aí, o formato da competição continua o mesmo. Atleta sub-23, cada time pode jogar com 5 jogadores acima aí dos 23 anos, como se fosse uma Olimpíada, né? Isso é legal porque acaba, né, Carlão, meio que direcionando os clubes à formação de novos talentos, né? E outra, né, colocando em ritmo de competição profissional. Importante a gente valorizar a região metropolitana de Campinas, os clubes tradicionais, né? Poxa, teve União Barbarense e América de Rio Preto, confronto de Série A1, Rio Branco aí fazendo bonito contra o Penapolense, ou seja, 15 de Piracicaba numa Série A2 se recuperando. Então a gente vai sempre dar um destaque para as outras equipes disputando aí Série A2, A3 e A4. E daqui a pouco tem a última, né? Que é a segundona, né? Que aí tem Paulista divisão, de Jundiaí, equipes tradicionais também. Perfeito. Aliás... Amparo, né? Amparo. Dos times que estão na Série A4, um destaque aí pro 15 de Jaú também, que esse ano, em novembro, é centenário. Torcida, hein? Tem torcida. E tá aí no seu ano centenário, né? Então, é muito legal ver os times tradicionais agora rivalizando com o SCA Brasil, que é do Edmilson, que é um novato, né? Um contraponto, né? O time de empresário com muito sucesso, dinheiro, estrutura, e o time tradicional com muita torcida, sem tanta estrutura, mas com muita história. Né? E quer ver um exemplo disso? O Audax, que até outro dia foi vice-campeão paulista, hoje está jogando a Série A4. Aí tem vários pontos até para a gente diagnosticar, né, o que aconteceu nesses anos para o Audax ir do céu ao inferno, né? Nesse sentido de buscar a volta por cima mesmo. Bom, vamos lá, Antônio Lupe, vamos... Pois não, Fábio Scheib? Desculpa, Julio. Quem também está no ano do centenário, comemora 100 anos em abril, é o Juventus, tradicional Juventus da Moca, esse ano vai fazer 100 anos também. Isso aí, você gosta lá do Canoli, lá da uma delícia o Canoli, cara. Pô, sensacional. Jogos às 10 da manhã, né? A gente que é italiano, né, Fábio? A gente sabe muito bem disso, né? Exatamente. Olha lá. Eu gosto da Moca. Boa, Fábio Scheib. Vamos lá, Lupe, falando dos times de Campinas. Ontem tivemos a Ponte Preta em campo, mas o resultado não foi
aquele esperado pelo torcedor, Lupi. Ô, Júlio, pra quem assistiu o jogo, o empate, ele pode ter sido comemorado pelo torcedor da Ponte Preta, porque mesmo jogando em casa, a Ponte, ela assistiu a equipe da Inter de Limeira pressionar e criar as melhores oportunidades no decorrer do jogo. Tanto é que o Pedro Rocha, goleiro da Ponte, ele fez defesas importantes e que foram fundamentais para que a Ponte conquistasse esse 1 pontinho contra a Inter de Limeira. Desempenho ruim, a torcida após o apito final já começou a ficar impaciente, vaias para o time do técnico João Brigatti, que logo após o empate contra o Leão de Limeira, falou a respeito das vaias e do comportamento da equipe nesse início de competição. A gente sabe e entende também a nossa torcida. O início está sendo muito complicado, o início do Campeonato Paulista. A gente já tinha essa ideia em relação às dificuldades que a gente iria enfrentar, principalmente no início do campeonato. A gente precisa de calma, a gente precisa ter tranquilidade nesse momento, cabeça fria, para a gente poder passar uma confiança para o nosso elenco. A gente sabe que é difícil, é complicado, a cobrança é muito grande. A gente entende a cobrança também, né? Principalmente aqui na Ponte Preta, principalmente em Campinas, mas não tem outra alternativa, não tem outra saída a não ser a gente passar confiança para esse elenco. São jogos em cima de jogos, pouquíssima recuperação. Você vê, jogamos na quinta-feira frente ao Santos, campo chuvoso, não vou ficar aqui dando desculpa em relação à chuva ou não, campo pesado. Você tem pouquíssimo tempo de recuperação. Nós temos um elenco ainda reduzido em relação a qualidades para a gente poder fazer essa alternativa de atletas. Enfim, é um momento complicado, a gente entende, passa e a gente pede para a nossa torcida que tenha um pouco de paciência, que nos ajude para a gente poder sair dessa situação complicada, só trabalhando, só recuperando esses atletas, conversando bastante com eles, passando o lado positivo, que a gente vai conseguir, né, reverter e aí sim começar a vir as vitórias, que dá uma tranquilidade maior para nós. Bom, a Ponte, ela estreou contra o Mirassol em casa, empate 2-2. Foi até a Vila Belmiro, perdeu para o Santos por 3-1 e o empate novamente com a Inter de Limeira ontem no Majestoso. A Ponte tem 2 pontos, é a 4ª colocada do Grupo B na classificação geral, está próxima aí da zona do rebaixamento. Em relação ao time que o Brigatti colocou em campo, ontem ele fez algumas mudanças, colocou o Edson na vaga do Castro, que perdeu a vaga no time. O Gabriel Risso começou como titular na esquerda, o argentino, na vaga, né, do Igor Inocêncio, que não perdeu a vaga no time titular. Ele foi para sua posição de origem na lateral direita. O Emerson Santos foi uma das novidades também. E ele escalou um time um pouco mais ofensivo, né, com Dodô, Renato e Gé e o Elvis na armação. Não deu certo. E agora a Ponte tem mais um compromisso difícil pela frente. Vamos aguardar para saber o que o Brigatti vai colocar em campo no duelo contra a Portuguesa, quarta-feira, 19h30, no estádio do Canindé. Ontem, o que valeu o ingresso e hoje repercute nas redes sociais foi o lindo lance do Meia Elvis. Um chapéu, mas aquele chapéu mesmo, onde o adversário fica completamente desnorteado, e foi uma linda jogada. Mas só. Esse chapéu, infelizmente, não deu os 3 pontos para a Ponte Preta, mas foi um assunto que foi muito falado nas redes. Foi o que eu falei sobre os recortes das redes sociais, né? Hoje eu abri as redes, esses aplicativos que tem aqueles vídeos rápidos, só dava lance do Elvis. Aí todo mundo, nossa, o Elvis tá jogando muito a Ponte da Campeonato Paulista, quem vê de fora, de outros estados. E não imagina que o time atualmente, Carlão, é um vazio de ideias, né? Nossa, completamente, né? E quando o Brigatti pede paciência, eu até entendo estas falas do Brigatti, ele como comandante, ele tem que tentar acalmar, jogar água na fervura, mas a gente sabe que isso é impossível se tratando de Ponte Preta atualmente, né? E o time é limitado, gente, o time é muito limitado, a Ponte é uma candidata, sim, a cair de divisão. É engraçado, hoje até no CBN, no Campinas, pela manhã, eu disse para a Carol e para o Pierangeli, né? Se pegar o meu comentário na reta final da Série B, de qualquer jogo ou de qualquer participação aqui e colocar agora, é a mesma coisa, né? E a gente acaba até sendo chato, repetitivo, eu entendo isso, né? Pô, fala a mesma coisa, a Ponte, mas a Ponte não muda. A Ponte não muda. O problema da Ponte se o problema da Ponte fosse realmente o time, o Brigatti, só esses os problemas, eu acho que seria até fácil de resolver. Vai lá, pega um treinador, traz, vai lá,
contrata, né, mais qualidade e tenta mudar o time. Mas a Ponte hoje ela passa por uma crise interna gigantesca, sem dinheiro, passando o chapéu. E isso, claro, acarreta em contratações ruins, em contratações abaixo aí da média. E aí chega no Campeonato Paulista e passa vergonha, né? Hoje ela é uma candidatíssima, ou seja, o torcedor vai ter que a mesma coisa que ano passado, né? Um torcedor, não sei no que ele vai se apegar, mas hoje a Ponte ela é uma candidata a ser rebaixada. Ontem quem foi o melhor em campo? Pedro Rocha, né? Pedro Goleiro, Rocha, que Pedrão. foi uma grata surpresa, legal, né? Mais um da base aí se revelando. Contra o pior time do campeonato. Candidato também. Não foi contra o Santos, não foi contra o Palmeiras, não foi contra o Guarani, contra o Mirassol, o Bragantino ou São Paulo. Não, foi contra a Inter de Limeira. Com todo respeito aos nossos amigos de Limeira, a Inter é campeã paulista em 86, com glórias e tradições, mas hoje integra a zona de rebaixamento. E a Ponte, ela foi envolvida por esta Inter de Limeira. Então mostra a qualidade enfraquecida, a qualidade duvidosa do time da Ponte, e a gente coloca tudo isso nesse combo, né, que vive a Ponte Preta hoje, neste combo de tristeza, nesse combo de desmando que vive aí a Associação Atlética Ponte Preta. E tem um outro detalhe, né? Brigatti falou em qualidade técnica, em contratação. E assim, aonde você vai achar um jogador pronto hoje para chegar e jogar? A Ponte teve uma pré-temporada e a gente tá vendo aí que as coisas elas não estão acontecendo da forma que eles esperavam. E aí você pega o campeonato. Presta atenção, Júlio, Carlão e ouvintes da CBN. A Ponte pega a Portuguesa dia 31, quarta-feira. Depois, ela tem o São Bernardo em casa no domingo. 3 dias aí, vai, de intervalo entre uma partida e outra. Depois ela tem o Botafogo lá em Ribeirão Preto, dia 7. No dia 10, ela tem o São Paulo aqui no Majestoso. Aí no dia 14, ela tem o Bragantino lá em Bragança. No dia 17, ela tem o Ituano em Campinas. E no dia 25, ela tem o Corinthians lá na Neoquímica Arena. No dia 3 de março, o Novo Horizontino. E no dia 10, o Santo André. O maior intervalo de um jogo para o outro é da penúltima para a última rodada. É o que o Brigatti está mencionando também, né? Mas... E segundo matemáticos, uma equipe para permanecer, ela precisa de 12 pontos. A Ponte hoje com 2, ela precisa de 5, 8, 11, 3 ou 4 vitórias aí. O time dá a resposta? Dá para acreditar? Se pegou o lanterna do campeonato e teve que comemorar o empate, a mudança vai ter que ser radical. Tem tempo para mudar? Não tem. Ou seja, só se o Brigatti conseguir uma fórmula dentro do próprio grupo, né, que possa aí mudar o cenário, mas é um cenário, mais uma vez, um cenário muito complicado para a Ponte Preta em termos de Campeonato Paulista, onde a qualidade é maior que a da Série B. Bom, e o pior de tudo, né? Pois o pior de tudo é que 2 jogos em casa já foram, né? Com o Mirassol e com o Inter de Limeira. Invencível, que já não teve vitória, né? Agora faltam mais 4 jogos em casa, pensando nesse campeonato curto, 4 né? jogos com São Paulo em casa, né? Que a gente sabe a diferença de um grande clube hoje e um time do interior. Então a situação é difícil, gente. É uma situação que a Ponte, eu não sei qual que é. Olha, terceira rodada, olha como é cansativo, né? A Ponte, ela causa exaustão no torcedor, né? Porque terceira rodada nós já estamos fazendo discurso. Mas muito disso por conta da experiência recente. Sim. Né? Como porque a Ponte... Não... Vamos falar a verdade? É uma Ponte que de 2022 para cá é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então o torcedor vamos tirar a Série A2, que é um campeonato abaixo, em que a Ponte conseguiu jogar bem, mas vamos tirar a Série A2, colocar aí o 2022 da Ponte, com Série A e com Série B, tirando o recorte da Série A2, o 2023 Série B, e agora o início. É um cenário que não muda, é sempre a mesma coisa. É treinador pedindo paciência, é comentarista fazendo discurso, é torcedor vaiando, e todo mundo com razão. Não adianta ir na imprensa e falar, não tem dinheiro, culpa da administração, A, B, C. Gente, tem que se mexer. Então larga o osso, porque da maneira que está, a Ponte ela vai ser rebaixada no Paulista, ela corre um risco seríssimo na Série B, não tem Copa do Brasil, não tem dinheiro. E aí, vai ficar só chorando? Vamos, tem que trabalhar. É isso. Então a gente fica aí nessa torcida para que a Ponte consiga remobilizar um elenco hoje sem ideias e que deixe esse cenário preocupante para o torcedor de fato. Agora 11h49. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter?
Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta com o CBN Esportes, agora com informações do Guarani, para falar do jogo e também da situação preocupante sobre o Chay, que saiu machucado, Antônio Lupi. Ainda no primeiro tempo, uma jogada até infeliz, né? Porque o jogador do Ituano cai em cima do joelho do Chay e ele precisa ser substituído. Confesso, eu estava lá, eu vi o Chay passando assim na maca com a camisa no rosto, chorando. Aquela imagem, na hora eu falei, ligamento, não tem outra, né? Ele não conseguia nem colocar o pé no chão. Porém, quando terminou o jogo, eu estava na saída do vestiário visitante e é bem próximo ao ônibus. Porém, tem uma mureta na entrada da porta do vestiário. Não sei porquê, tá? Não sei o porquê. E o jogador ele tem que pular para sair. E o Chay, sem a ajuda de ninguém, é claro, de uma forma limitada, ele foi sozinho em direção ao ônibus, mas com uma bolsa de gelo no joelho direito e causando ainda preocupação no departamento médico e em toda a comissão técnica do Guarani. Por que a gente começa falando do Chay? Porque é uma preocupação, mas é claro que teve a vitória por 3-0, uma vitória maiúscula, imponente. O Douglas Borges não fez uma defesa no jogo e o Guarani construiu aí a vitória por 3-0, 2 gols do Rei, né? O Reinaldo acabou fazendo 2 gols, fez o primeiro e o terceiro, e o gol do Mike em cobrança de falta. Fazia muito tempo que eu, estando no gramado, não vi uma bola entrando no ângulo por cima da barreira, numa linda cobrança do Mike, que, aliás, completou 50 jogos com a camisa do Guarani e comemorou aí fazendo o segundo gol da vitória por 3-0 em cima do Ituano. E essa vitória foi muito importante porque com o fechamento da rodada, o Guarani ele aparece na segunda colocação do grupo B, ou seja, se o campeonato terminasse hoje, ele estaria classificado para enfrentar o Palmeiras, que é o líder da chave do Bugre e também da Ponte Preta. Depois da partida, o técnico Humberto Louser falou sobre o alívio, né? Porque na coletiva passada contra o São Bernardo, ele foi perguntado sobre a pressão por conta dos resultados ainda da temporada do ano passado, 10 jogos sem vencer. E aí ele coloca fim a essa sequência negativa e falou sobre a tranquilidade agora para trabalhar visando a sequência da competição. E a questão da preocupação pelos resultados adversos, a gente não tinha, a gente estava se ocupando com aquilo que a gente precisava fazer. E hoje, de novo, nós jogamos bem. Fizemos um grande jogo contra o Corinthians, fizemos um bom jogo contra o São Bernardo, com 19 finalizações. A gente foi a equipe que mais finalizou na rodada. E hoje a gente vem jogar fora de casa, mostrando essa identidade de jogar dentro e jogar fora de casa, com esse ímpeto de querer vencer, que foi assim também na Arena contra o Corinthians, do início ao fim, subindo as linhas, pressionando o adversário. Hoje a gente contou com a felicidade da bola entrar, fomos mais eficazes e conseguimos esse placar elástico até fazer o primeiro. A gente já tinha perdido, tinha uma bola na trave, tinha 2 situações de gols ali que a gente acabou perdendo. Conversamos isso com os atletas na nossa representação, que controlasse essa ansiedade, até porque o mais jovem nosso, atacante, lógico que culturalmente se credencia a fazer gol somente ao ataque, e quando está tomando gol é só a defesa. A gente sabe que isso aqui é um ecossistema, que todo mundo trabalha um em função do outro, as peças têm que estar tudo andando bem para essa engrenagem rodar bem. E o jogador mais novo que a gente tinha da posição, de 22 anos, que é o Reinaldo. Então, ele já faz isso há 11 anos, no mínimo, porque no sub-11 já começa as competições. Então, outros jogadores já têm 13, 14, 15, até 20 anos, fazendo, repetindo, então que eles tivessem tranquilidade, que as coisas iriam fluir. Então, a gente tem trabalhado muito internamente, a gente sabe do valor dessa equipe. Claro que temos muito a melhorar. Na nossa representação, iremos passar aquilo que a gente precisa fazer de ajuste, mesmo com o placar elástico. Então, é sempre pé no chão, saber o porquê eu ganhei, porquê eu perdi, porquê eu empatei.
Essa é a tônica aqui diária. Então, por isso as reuniões internas, o Juliano com o Danilo, com todo o staff, comissão técnica. Então, a gente tem cobertura de diretoria, tanto do André quanto do Ricardo. Então, o Guarani é forte internamente, isso que vai fazer com que a gente construa uma boa temporada. Esse é o objetivo, né? Construir uma boa temporada visando aí também Série B do Campeonato Brasileiro. Na coletiva, eu até abordei um assunto, porque quando você vê 3-0, você fala, pô, foi uma atuação impecável, né? Mas eu abordei até esse assunto com o Loser, ele concordou. Em alguns momentos, saída de bola do Guarani com muita pressa e perdendo todas as bolas ali numa área complicada do campo. E o Ituano gerou alguns conflitos, principalmente no primeiro tempo, mas depois isso foi corrigido. Humberto pediu tranquilidade e calma, e é claro que ele vai cobrar isso do sistema defensivo para o duelo contra o Mirassol, 9h35 da noite, na quarta-feira, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Júlio. Carlão de Freitas, primeiro falando sobre a vitória, imponente, importante vitória do Guarani. Sem dúvida, o Guarani precisava dessa vitória, até para acalmar um pouco o ambiente conturbado em relação ao ano passado, e este ano algum rescaldo ainda de 2023. Estava atrapalhando a trajetória do Humberto, né? Tanto é que acho que se perde Itu, poderia até ter algum desdobramento. Mas dentro de campo, o que vimos foi um Guarani tranquilo. Realmente essa situação da saída de bola ela foi corrigida. No primeiro tempo gerou sustos, mas depois o Guarani, após ter marcado o primeiro gol, ele reinou na partida, né? O Reinaldo reinou na partida, o Guarani reinou no jogo. Muito tranquilo, compartimentos funcionando bem. O Douglas Borges não fez uma defesa sequer, com um pouco mais, com um grau de dificuldade maior. Sistema defensivo, Ryan e Léo Santos se entendendo bem, Léo Santos até demonstrando confiança e saindo em várias oportunidades, como se fosse um líbero, Mike marcando gols. O meio-campo, a parte de marcação também rendeu bem, né? Com o Camacho, com o Anderson Leite. O Chay teve pouco tempo ali para apresentar um bom futebol. Entrou o Matheus Bueno, que deu conta do recado, até se aproximando dos atacantes. E o contragolpe, né, que é a arma, é a maneira como o Humberto gosta de trabalhar, com o Reinaldo, Bruno Mendes na finalização, sendo participativo também no primeiro gol. E o Derek correndo, brigando, tem o faro de artilheiro também. Ou seja, eu acho que é um Guarani próximo do ideal. Essa vitória do Ituano sobre o Ituano mostra que o Guarani tem um caminho importante aí a ser percorrido. E agora, depois de vencer, né, tirando aí o lacre dentro do Paulistão, eu acho que tem tudo para navegar em águas calmas o Guarani Futebol Clube. O Campeonato Paulista é muito confuso às vezes, né? Porque como os jogos são a cada 3 dias, Sim. 2 dias, o jogo muda muito, o panorama do jogo muda muito de uma rodada para outra, né? O Ituano ganhou do Corinthians, né? Então, o Guarani perdeu pro Ituano, o Guarani perdeu pro Corinthians. Isso. Que foi derrotado pelo Ituano. Fez um jogo difícil contra o São Bernardo. Isso, né? E aí o Guarani vai lá e ganha bem do Ituano. Então, assim, é uma mistura. Foi assim, o Guarani perdeu pro Corinthians que perdeu pro Ituano. Aí o Guarani empata com o São Bernardo, que ganha do Corinthians. É maluco. Exatamente. Então, assim, o Campeonato Paulista, ele tem justamente essas peculiaridades. E dava pro Guarani ter vencido o Corinthians lá, hein? Perdeu. Em termos de desempenho, o Guarani não foi mal, né? Sim. A questão, acho até o Humberto fala muito disso, sobre aproveitar as oportunidades. Eu acho que tinha um peso também em cima do Guarani, daquele jejum enorme, sem vitórias. Então, possivelmente, esse caminho fica mais tranquilo a partir de agora. O Fábio tem uma informação importante sobre a CBF, só para fechar o bloco do Guarani, Carlão. Tomara que o Chay volte, né? Porque na entrevista de apresentação ele falou assim, cara, eu tô muito otimista que esse vai ser um ano sem lesões. É claro que o choro do Chay ali, teve o choro da dor, é bem verdade, joelho, né? Mas tem muita coisa ali envolvida. Pô, será que a minha temporada vai acabar aqui? Será que a minha temporada vai se complicar? Eu vou ficar muito tempo parado, eu não volto mais no Paulistão. Eu tenho certeza que o Chay pensou em tudo isso. E é um cara importante, uma posição que o Guarani está carente, né? Sim. Porque não resolve a situação do Regis. Se perder o Chay, eu não sei não se o Humberto não vai ter que se render aí a uma reintegração do Regis, porque o Chay é um jogador de criação, e o Guarani não tem. Tanto é que o Matheus Bueno teve que fazer essa articulação, né, com os atacantes. Foi bem, mas para uma sequência de temporada o Guarani vai precisar desse meia, né? E o Matheus Bueno estava ganhando uma folguinha no banco, né? Teve que entrar e... porque estava sendo preservado por desgaste, né? E o Humberto não quis falar do Regis, ele foi perguntado aí pelos... Não sei se foi a sua pergunta aos nossos colegas. Vitor Freitas do Bugricast. Grande Vitão, ele pergunta do Regis... Sem falar do Regis, sem se posicionar realmente,
Eu acho que para ele o Regis já foi. Né? Não, a não ser que aconteça a situação agora sem o Chay. Não sou perito, psicanalista, nem sim. nada, mas lendo as reações do Humberto, dá a entender que ele ainda fácil. Ele tá desconfortável ainda com essa situação do Regis. Eu tenho essa impressão, sou leigo. Não sou perito em linguagem corporal. Você fala do Regis, o Humberto já começa a se mexer. Já fica sério, né? Pega uma água estômago. Eu falei, então assim, não tá totalmente confortável pra falar dessa situação ainda o professor Humberto Louser. Mas é compreensível, né? Houve uma disciplina. Pelo lado do Humberto é compreensível. Houve uma é porque é questão do histórico também, né? O Humberto, ele disse que já passou por essas situações. Ô Fábio Scheib, não vai dar tempo de falar do Rodrigo Caetano, você fala no Arena, porque estamos encerrando aqui o nosso CBN Esportes. Um abraço, gente. Valeu. CBN Esportes Campinas.